Eu queria começar agradecendo, né, a organização do festival pela oportunidade de estar aqui mostrando o trabalho para, enfim, uma infinidade de pessoas. Parabenizar ao festival, ao Eugênio, a todos da organização pelos 10 anos de festival, que venham mais 10, né? Parabenizar também pelos rumos que o festival tomou, né, diante da pandemia. Vocês pegaram assim, um monte de limão e fizeram uma deliciosa caipirinha. Parabéns mesmo, a programação está linda e potente. Vamos lá, como tem muita gente do Brasil inteiro, eu vou começar situando historicamente, geograficamente, onde se passa o evento, para depois a gente falar um pouco das imagens e das experiências das histórias. Tá? Desde 2015, eu acompanho a tradicional Romaria de Finados. Né? Ela acontece desde o ano de 1889, quando o padre Cícero, que é um líder religioso, um líder político e religioso do Ceará, oferecer a comunhão para a Beata Maria de Araújo. Os dois protagonizam o evento de transmutação do corpo de Cristo, né, que é a representação do corpo de Cristo na terra, da hóstia, do sangue de Cristo. Né? Esse evento acontece por diversas vezes, né, após esse primeiro momento. Essa história chega no Vaticano. A cidade de Juazeiro do Norte se desenvolve toda em torno desse milagre e em torno do Padre Cícero. O Vaticano abre um processo, enfim, as romarias cada vez com mais pessoas, as romarias são proibidas pelo Vaticano, e aí a fé do sertanejo e a resistência. Eu vou até trazer uma frase do John Berger, num livro Como Ler uma Fotografia, que ele falando do ensaio da Marqueta Luspakova, que é uma fotógrafa, que ela fotografa também romarias e camponeses, que ele fala que o Jesus dos camponeses, no caso do sertanejo, não é o mesmo Jesus do papado. Né? O ensaio acontece especificamente no Santo Sepulcro, que é um lugar místico onde o Padre Cícero ele ia meditar e alguns penitentes iam fazer suas penitências. Né? Também é uma penitência minha em busca de entender essa história da fé que, na minha cabeça, é muito complicada. Juazeiro do Norte se torna, então, depois desse evento, a segunda maior cidade com roteiro católico de romarias. Né? O Juazeiro recebe uma média de 2 milhões e 500 mil pessoas por ano nas romarias. Mesmo eu sendo um sertanejo, estando acostumado com todo esse ambiente e a paisagem, né? E já ter tido as experiências com fotografias icônicas desse lugar e desse momento, como fotografias de Celso Oliveira, Thiago Santana, Elza Lima, chegando lá eu percebi que eu não estava preparado para o impacto da experiência do ponto de vista da fé e dos sentidos como um todo que eu tive nesse lugar. Demonstrando isso, eu trago primeiro a foto da Dona Maria, é a pessoa que me mais impacta quando eu chego no Santo Sepulcro, porque eu vejo ela com esse violão rosa, praticamente levitando, cantando uma música de sua autoria que chamava O Bolero do Romero, né? Então eu sento nessa pedra aí que está à esquerda dela e fico pelo menos uns 40 minutos observando-a e ouvindo as suas histórias e as suas cantigas e fotografando. De volta a Fortaleza, depois da Romaria, de frente para essa imagem, eu tenho a ideia de ampliá-la. Daí nasce o título, né, dessa ambiguidade do termo ampliar. Né? Eu tenho a vontade de ampliar, ou seja, de imprimir essa imagem e levar de volta para a Dona Maria. E aí eu volto no ano seguinte, também durante a Romaria de Finados, no período de final de outubro, começo de novembro, e acontece o primeiro grande empecilho, porque eu não consigo encontrar a Dona Maria. Né? E aí, com essa imagem em mãos, quem faz a Romaria sabe que a maioria das pessoas que estão nesse percurso moram no caminho do horto, né? Na subida do horto. Então, com essa imagem em mãos, eu saio procurando a Dona Maria para as pessoas e eu consigo chegar na casa dela. Ela se mostra muito surpresa e conversando comigo com essa foto do jeitinho que ela está aí, eu faço essa foto assim muito despretensiosamente, sem a mínima ideia de que isso iria virar um ensaio mais na frente. E aí esse espaço temporal de um ano vai acontecendo e essas imagens e esse ato de fotografar essas pessoas sempre no mesmo lugar, com a imagem do ano anterior, vão se repetindo. Essas são as imagens de 2017 e 2018. Essa é de 2019. Em 2020 a gente tem o advento da pandemia, e aí a grande dúvida se eu ia ou não ia, mas aí eu
Me peguei no Padre Cícero, né, na fé que eu tenho no Padre Cícero, e fui mesmo assim, né, lógico, com todos os cuidados e tal, de distanciamento. Chegando no Santo Sepulcro, que é um lugar que tem milhares de pessoas, e sons, e sensações, e cores, estava assim um vazio ensurdecedor, assim. E aí eu faço, mesmo sem ninguém, eu vou fazer o percurso e chego no local onde a Dona Maria está. Eu trago a representação da imagem dela, coloco a representação da imagem dela no local onde ela fica e faço a tomada da imagem, né? E aí a gente tem nessa imagem a representação de tudo que está acontecendo nesse último ano e um pouco da ausência. Essa imagem ela é a única que fica fora desse período do Santo Sepulcro. Ela é feita em fevereiro por ser martiniano, e eu trouxe porque ele, dentro desse processo, tem uma importância gigantesca. Eu fui fazer um trabalho de Juazeiro do Norte e fui fazer o caminho do Santo Sepulcro mesmo sem ninguém lá. Lá eu encontro o seu martiniano, que me explica que essas pessoas que estão lá todos os anos, elas vão estar todos os anos. E a partir daí eu tenho a ideia de levar e fazer esse registro anual, né? Isso é o seu martiniano também em 2016, né? E do seu martiniano em 2017. Em 2018, o seu martiniano tem um AVC, e o Cícero, que é seu filho, que está, né, bem nítido, que é a cara dele, assume o papel do pai e também assume o papel de continuação desse processo, né? de tomada de registro dessas imagens. Cícero é extremamente tímido. Durante esse percurso, eu faço durante 3 dias esse percurso. Cícero sempre deixa para o último momento do último dia por conta da timidez, né? Essa é a foto desse ano do Cícero, que também não se encontrava. E agora a gente tem o seu Cassimiro. O seu Cassimiro vem de rapé na entrada do Santo Sepulcro, né? Ele está exatamente nesse lugarzinho todos os anos. E seu Cassimiro tem uma maneira muito particular, porque ele vende o rapé cantando repente, falando das propriedades medicinais do produto que ele, além de fabricar, ele vende. E, por incrível que pareça, esse produto deve ter toda essa força, esse poder, porque, ele, por incrível que pareça, o seu Cassimiro ele tem 82 anos. Né? Essa é a imagem do seu Cassimiro esse ano. Ele era um dos poucos que estava lá, mas com a devida proteção. A maioria dos trabalhos dos fotógrafos é focado nos romeiros. Eu quis dar visibilidade às pessoas que geralmente não aparecem, né? Que são as pessoas que fazem o percurso e que tornam essa caminhada menos árdua. Essa é a Matilde. Matilde canta suas próprias composições e alegra o caminho do Santo Sepulcro, né? Eles alegram e as pessoas dão as suas contribuições, né? Essa é 2019. Quando essas fotos são colocadas uma do lado da outra, a gente tem uma ideia de túnel do tempo, sabe? Quando você olha para a última, você quase que penetra assim no túnel do tempo. Essa é de 2020, né? No mesmo localzinho de sempre. Essa é a Loura, uma pessoa assim do coração gigantesco, é uma outra que adora conversar e a gente tem várias histórias que ela conta. Ela vende carteira, ela vende boneca para criança, ela vende 1 milhão de coisas que fogem desse cerne da fé. Essa é a imagem da Maria também. Essas pedras que eu coloco para calçar as fotos, tem um rito que as pessoas vão colocando essas pedras durante todo o percurso. Esse é a Maria Severina e o seu José Ayrton, super desconfiados na primeira imagem. Na segunda imagem, eles já mostram um pouco mais de intimidade. Na terceira, a gente já percebe que eles já se entregam e a gente já cria uma certa intimidade maior. Essa foto é sem a Dona Maria, porque ela era do grupo de risco e ela não podia estar. Né? Então, ela não estava. Na próxima é o seu Giovanni. O seu Giovanni tem uma barraca que vende muita ervas, plantas medicinais, cavalo marinho dissecado, tem de tudo que vocês possam imaginar. E ele me confessou no ano passado que ele imprime essas imagens e moldura, ele tem todas elas na parede e ele espera ansiosamente que eu vá lá levar essas fotos para ele. Esse ensaio surge do desejo da gente devolver essas imagens, que assim, infelizmente é um ato que a maioria de nós, eu me incluo, não tem, né? E assim, eu consigo devolver para essas pessoas. Para os que eu não consigo devolver, eu imprimo e faço essa pequena exposição desde 2017, esse é o Gui Veloso, onde as pessoas que estão nas imagens ou que conhecem alguém, elas podem pegar essas imagens
e levar para casa. Então, como eu falei antes, existiam os ritos de levar as pedras, as pessoas levam pedras, eu vou levando imagens e memória para essas pessoas que fazem essa romaria tão linda. Muito obrigado. Então, eu adorei esse trabalho, achei muito interessante, não só porque é uma visão completamente diferente de um lugar muito fotografado e muito fotogênico, né? Que os romeiros são sempre o mais os protagonistas de quase todos os ensaios, quase tudo muito preto e branco, né? Eu acho que o trabalho do Tiago Santana, que foi muito marcante e marcou muito essa região do Juazeiro do Norte com o Padre Cícero, é muito difícil as pessoas saírem dessa visualidade da religiosidade, né? E você traz um lado profano que é muito característico seu, inclusive, né? De ter uma visão da cultura popular um pouco mais crítica, inclusive, e trazer essa para primeiro plano essas pessoas que ficam em segundo plano e que são tão devotas quanto os peregrinos, né? Os romeiros e que são, na verdade, o grande espírito que alimenta esse lugar, né? Os fotógrafos populares, esses músicos, as pessoas que vendem coisas, que são a alma do lugar, que representam, né? E você traz o tempo, que é uma coisa interessante, porque a romaria ela é essa coisa que se repete, que se repete, que se repete. Inclusive os benditos, né? Que são os Sim, cantos que são, se são. repetem, que se repetem, que se repetem. E em cima de uma imagem muito popular, que volta, me lembra o cordel, assim, né? Que é a imagem popular, feita de um jeito popular, e que trazem a voz do povo, né? Diferente de trazer uma voz divina, um provérbio religioso, você traz a voz do povo, que é essa cor, esse instrumento, essa improvisação, e é muito interessante. Acho que o que vai fazer desse trabalho um trabalho grande, grandioso assim, eu acho que é essa repetição e é esse tempo que você persegue, né? Que precisa de uma organização mesmo, precisa ser um peregrino verdadeiro para poder voltar nessa região e mas incrível assim, achei um jeito de trazer o tempo e a repetição e a devoção numa atitude de devoção, né? Porque exige de você esse retorno, esse respeito com as pessoas e que você coloca em cada camada que você fotografa novamente. Eu acho que você poderia ir aperfeiçoando as poses, a luz do lugar, trazendo um pouquinho mais de um tratamento na cópia, para que essa cópia ficasse bem reproduzida na hora que você fotografar de novo, sabe? Eu acho que esse cuidado com a luz e o tratamento da cópia vão te ajudar depois. Eu fico sempre pensando na edição mais para o final, né? A correção desses diversos, porque assim, o céu lá, como as pessoas estão na sombra, sempre tem uma incidência de azul do céu. Então, se você cuidar um pouco mais disso, vai facilitar lá na frente um possível trabalho de amarração disso e até dessa sobreposição, porque aí a foto que é fotografada, ela fica ainda mais azul, mais azulada, né? Então, acho que esse tratamento vai deixar esse trabalho bastante mais amadurecido. Mas parabéns, maravilhoso. Beto, parabéns. Eu faço Obrigado. minhas as palavras de Eli. Acho o trabalho muito potente, assim. Essa coisa, né, de cada ano, foto conter as fotos dos anos anteriores, e essa coisa do que se repete, né, do periódico que tem, né, é uma coisa que cria um vínculo com os personagens, né? A gente vai numa crescente criando esse vínculo, mesmo vendo a foto juntas, assim, uma atrás da outra, a gente de uma foto para outra a gente já se vincula, porque a gente vê o corpo das personagens envelhecendo, né? A gente acompanha. Então, esse rito que você leva para o pessoal de lá, eu acho que ele traz também para o espectador um rito de visualização também do teu trabalho, entende? Você fala no texto de apresentação que é um trabalho que tem muito a ver com essa relação fotografia, fotografado e fotógrafo. Mas eu vejo também que tem uma relação muito forte com o espectador, espectadora da imagem, porque esse olhar para a câmera, né, que eles te dão lá na hora,
o teu corpo, na verdade, ele se encontra também com a gente, né? Vira um encontro com a gente, né? Que acaba se vinculando não só com as personagens, mas também com esses espaços. O fato de você repetir os espaços também faz com que a gente comece a sentir alguma familiaridade com eles de uma forma ou outra. E, inclusive, nos afetar muito as ausências, quando elas começam a chegar nesse 2020. Então, eu concordo 100% com Roseli quando ela fala que é um trabalho em processo. Ele não está terminado, porque ele não pode terminar em 2020 com essas ausências. Porque, para a gente que enxerga essas imagens sem a tua explicação, a primeira sensação que dá é uma sensação de morte muito grande, que representa esse ano 2020, mas que não necessariamente representa esse personagem. Tu contou hoje que ninguém deles morreu, né? O seu Martiniano teve um AVC, né? Mas ele não morreu. Então, mas a sensação que dá nesse concluído que está hoje é de morte. Aos pouquinhos, né? Quando a gente vê a Dona Maria e a foto dela, né? 6 anos, na sexta foto dela, ela não está. Então, está lá na terra, que é um lugar onde se enterra, a primeira vez eu pensei, ela está morta, né? E isso me afetou enquanto poder de morte. E aí, quando chega seu Martiniano, e aí chega o filho dele, aí você já pensa que a Dona Maria não tinha filho, então o seu Martiniano morreu, e agora a continuidade dele no filho, o filho morreu. Aí depois você pensa, será que todo mundo morreu? Aí você começa a pensar que tem um processo aí que é diferente, né? Chegando de outras formas. E aí, quando chega a máscara, né? Lá na Dona Matilde, acho que é a Dona Matilde que tem a máscara. Seu Casimiro, Casimiro. É, seu Casimiro, né? Ele... Aí você tem 2 personagens com máscara que você localiza que tem sido em 2020. Só que como você fez todos desde o começo, você não sabe se todas aquelas do chão são de 2020, se foi esse ano ou não, porque alguns anos, outros têm 4 anos, né? E também não tem uma regularidade nisso. Acho que tem 2 personagens de 6, 2 personagens de 5 anos, 3 personagens de 4 anos para cá. Então, você vem amadurecendo seu trabalho muito claramente cada ano que você vai. Na verdade, a ideia do trabalho veio na segunda foto de Dona Maria, que foi a única foto, todo o ensaio que não é no espaço, que é dentro da tela. Então, Sim. Isso também traz uma ruptura para o trabalho, mas ela é uma ruptura criadora no que ela faz com que o trabalho nasça. Mas ele não segue quanto método. E no momento desse que se repete, que Roseli fala, isso exige um certo método, você traz esse método da foto, sobre a foto, do período do ano, do retrato que se transforma, né? O plano vira muito parecido depois, mas no começo não, as primeiras fotos são de planos muito variados. Então, você está ganhando o método, então ele precisa de continuidade. Quer ver mais disso, né? A gente fica com essa sensação para que no final de forma mais unida, enquanto o ensaio, não que não seja, já é muito, mas eu digo enquanto método mesmo. É interessante que os personagens trazem a mesma roupa de um ano para outro, né? E é lindo ver isso, assim, você fala, caramba, sou humano, ele está com a mesma camisa, né? Então, hoje você explicou agora na apresentação o tempo ampliado. Esse tempo ampliado, entendi que é da ampliação, que na verdade não é a cópia, né? Mas isso para mim ficou um pouco assim, eu não tem vejo uma ambiguidade. Como uma ampliação. Tem uma ambiguidade na palavra, né? Isso. Porque não tem um tempo continuado, entende? A gente não mergulha na duração desse processo, na história, no cotidiano. São fragmentos, são saltos, são encontros, momentos, né? Então, eu não sinto essa ampliação. Existe essa percepção muito do espaço também nesse trabalho, tanto quanto o tempo. E o tempo que se impõe é esse tempo cronológico, da repetição mesmo, como o Roseli falou. Então, essa presença do tempo, para mim, ela é mais dialógica do que ampliada. Então, você tem um diálogo aí com o tempo, que é dessa envelhecimento, dessa passagem. Então, parabéns. Gratidão. Gratidão. Oi, Beto, prazer. Oi, Pan, todo meu. Primeiro, obrigado por trazer esse trabalho aqui para a gente. Eu acho que foi outra grande surpresa. Assim, estou impressionado com os 4 trabalhos que foram apresentados aqui. E é inquestionável, né, o valor de um trabalho que nem o seu e que eu acho que eu até fiz um paralelo aqui em relação aos outros, né, no sentido de que a Dani talvez tenha uma dinâmica de imagem que traga para dentro, né, para a profundeza da imagem, e através da imagem a Karen
ela explora a fisicalidade, a textura e a natureza da matéria, né, dos assuntos que está trazendo. E, no seu caso, por mais que a gente tenha essa imagem presente o tempo inteiro, e essa perspectiva que corre para o centro, muitas vezes, na verdade, para mim, o trabalho me joga, faz minha imaginação ir para o extra-quadro, né? Porque ele está todo relacionado com a sua relação, o seu vínculo, né? O seu elo com essas pessoas. E a fotografia vem aí quase como a serviço dessa relação. Então, eu não sei o quanto que meus comentários aqui vão ser inúteis, porque todo o valor está mais até sem desvalorizar a qualidade do trabalho imagético, mas assim, o valor está nas histórias que está contando, né? nas histórias que estão na sua cabeça e nas histórias que a gente conta aqui do outro lado, olhando para essas imagens, né? E aí, se eu fizer algum comentário mais relacionado à fotografia, quase que é meio inútil, né? Mas vamos lá. Eu acho que, até entrando um pouco na linha do que a Roseli falou, se a gente quiser afinar um pouco, talvez, essa unidade do trabalho, eu vejo muito que você fez uma escolha de fotografar muitas vezes na sombra, realmente, isso é interessante, né? Porque não explora aquela luz mais contrastada. Mas, por outro lado, eu vejo que em alguns momentos tem um foco seletivo, alguns momentos não tem. Eu não sei como que você produz esse foco seletivo, mas muitas vezes ele também vem como algum artifício que também, talvez seja por uma questão de gosto meu, foge um pouco desse olhar direto e franco com essas pessoas, né? Eu tenho dúvida em relação à paginação e até essa forma que você apresentou com essa textura no fundo. Eu acho que também você poderia talvez simplificar, talvez. E as páginas duplas, assim, você tem imagens muito fortes, muito boas, mas elas competem um pouco uma com a outra, eu acho. Talvez explorar umas duplas ocultas, né? E aí, uma hora, quando chega mais para o final da sua apresentação, eu vejo os planos mais abertos, que eu achei incrível, assim. Quando tem a foto eu acho que é um tipo eu não lembro agora se era um bar, acho que era um bar. Ou mesmo dessas fotos que tem um planinho um pouco mais aberto, eu acho que seria interessante explorar isso também, assim, esse recuo, esse zoom in, esse zoom out, e que retrata também esse movimento, né, de aproximação e distanciamento. Eu anotei tanta coisa aqui, vamos ver se eu consigo resumir. Mas eu acho que você não deve deixar de lado o método, que nem a Bela falou, né? Eu acho que tem esse método que eu acho que é importante você seguir, obviamente que é o coração do trabalho, mas eu acho interessante a forma que se articula com outras imagens às vezes mais abertas. Essa especificamente, essa parte com a cortina, me colocou alguma dúvida e eu pergunto para você por que existe esse elemento que divide vocês, sendo que o trabalho inteiro ele tem uma coisa que não existe um primeiro plano, então não tem essa barreira, apesar de que ser uma imagem bonita, que você tem essa janela da cortina e tal. Mas também eu faço uma pergunta, será que precisa entrar um elemento que separa vocês? Já tem a câmera que separa, né? Enfim. E é uma série de dualidades que tem no trabalho, que eu acho que também é como qualidade, né? A gente fala dentro da religião, né? O valor da imagem e da religião, mas que no final das contas tudo que a gente está falando aqui não é imagem, né? É a relação, enfim. Eu tenho um trabalho que eu acho muito interessante, que talvez não tenha muito a ver com toda essa temática sua, mas que tem alguns recursos que podem ser interessantes para se desenvolver em outros trabalhos, talvez, que é um trabalho do Lorenzo Puri, que chama Dalston Anatomy. E aí é um artista italiano que vai fazer uma pesquisa sobre um mercado de rua em Londres, e que acho bem interessante a forma que ele também articula esses diferentes momentos da imagem, né? Como você fotografa, depois refotografa, como você insere os retratos da fotografia e quase esse movimento infinito. Eu acho que pode ser interessante como referência para você. Bom, Beatriz, tem muitíssimos comentários aqui no chat. Vou olhar agora. Apaixonado pelo seu trabalho. A Juliana disse que é uma experiência incrível esse trabalho, que encontrar e reencontrar essas pessoas no mesmo lugar torna o projeto ainda mais especial e original, com essa escala temporal. Te parabeniza. O André disse que é muito bacana o trabalho, que os registros são lindos e que imagina a alegria dessas pessoas recebendo as fotos nos anos seguintes. Acho que aí é uma outra camada, né? Sim.
A Gi, hoje não sei, desculpa, diz que o trabalho é muito sensível, que pessoas simples são sempre muito encantadoras, também te parabeniza, enfim, a Karen também, e várias outras pessoas, na verdade. Beto, você tem um tempinho aí para comentar, se quiser, acrescentar alguma coisa, dar algum retorno sobre os comentários dos especialistas? Só agradecer a todos, né? É de grande valia todas as ponderações e observações. Com relação à foto que tem aquele primeiro plano, é porque realmente eles ficam escondidos atrás daqueles terços, sabe? Eles ficam ali. Eles são os únicos que têm algo na frente deles. Então eu quis trazer essa impressão. Assim, eles não. Eu teria que entrar com a câmera para poder eliminar aquele primeiro plano, mas eu gosto daquele recurso. Talvez tenha fugido um pouco do restante do conjunto, mas diante de tudo, eles são os únicos que realmente têm um primeiro plano entre a câmera e eles. Assim, é mais um retrato do que está acontecendo. Eu acho que a pergunta foi essa só, né? Muito obrigado a todos, Roseli, a Daniela, a Ivan, a Isabela, as Maíras, a Eugênio. Obrigado a todos e a todos que estão aqui assistindo pelos comentários. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.